Hoje não está escrito um programa especial com o nosso convidado, Dr. Viriato Ferreira. Hoje nós vamos falar sobre problemas de digestão. Eu espero que você fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. O Dr. Viriato está aqui, então você não tem tempo de ligar para os vizinhos, para os amigos, dizer que o Dr. Viriato está na televisão. Bem-vindo, Dr. Viriato. Muito obrigado, Bill. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um problema que eu acho que é bem comum. Pessoas, pelo menos daquilo, eu não sou médico nem o senhor, mas o senhor pode verificar se é comum ou não. Mas eu tenho muitos amigos que falam problema de digestão. Eu, às vezes, até sinto aquele mal-estar no estômago e às vezes isso é meio prolongado, acontece durante um dia. E a cabeça já começa a mexer, que quem sabe é um problema mais grave. Um cancro do estômago. Assim. Entendeu? E começa a criar stress e mais problemas. Então, hoje nós gostaríamos de falar sobre esses problemas da digestão, os problemas de azia, que tem muita gente que reclama disso, e alguns conselhos que o senhor pudesse nos dar a respeito de como diminuir e evitar esses tipos de problemas. Quem sabe, se eu podia começar com uma explicação de o que acontece no processo de digestão, o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Tudo bem. Falei com muito prazer, Bill. Eu só queria dizer uma coisa antes de começar, que infelizmente problemas mais graves que têm a ver com o aparelho digestivo, como o cancro do estômago, muitas vezes têm sintomas que são muito semelhantes ao de doenças relativamente comuns e mais banais, como as gastrites ou as úlceras benignas, não é? E às vezes também é um bocadinho difícil, em termos clínicos, ao falar com as pessoas, realmente de distinguir isto com outros problemas. Por exemplo, problemas de vesícula biliar também podem apresentar da mesma maneira. Eu só queria dizer, antes de começarmos o programa, que o cancro do estômago é uma doença relativamente comum na nossa sociedade e que em certos grupos populacionais e em certas partes do mundo é um cancro até bastante comum. É uma doença que, e eu estou a começar o programa logo com isto para fazer quase um disclaimer. Aqui não é um disclaimer, mas pronto, umas anotações muito breves, que assim, é uma doença que, se for tratada cedo, se for detectada cedo, é uma doença com probabilidades de cura muito maiores do que se for detectada muito tarde. É uma doença que tem a tendência a acontecer em membros da mesma família. Portanto, há uma relação genética. Há uma relação genética com o cancro do estômago. É uma doença para a qual o tabaco contribui muito como um fator de risco. Certos aspectos da alimentação também. O álcool também. Portanto, mas o que eu queria dizer é assim, é uma doença que existe, mas dentro deste espectro de doenças do aparelho digestivo, especialmente relacionados com o estômago e com o esófago, é uma doença que é relativamente, é muito menos comum do que as outras, como as gastrites, o refluxo esofágico, etc. Embora os sintomas possam ser os mesmos. Portanto, o que é necessário, primeiro, é um diagnóstico. Nós, se tivermos estes sintomas 1 dia, 2 dias, e nós, olha, comemos ontem, muito tarde, à noite, etc. Já sei que estou assim por causa disso. Mas se nós pararmos de fazer aquilo desaparece. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de doenças que se for, por exemplo, um cancro do estômago, tem a tendência a ficar, a repetir-se aquilo, por a estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. É muito importante o diagnóstico.
Portanto, se estes sintomas são os sintomas que alguém dos telespectadores esteja a passar, a ter estes sintomas, então é importante um diagnóstico. E a maior parte dos diagnósticos faz-se através de uma endoscopia, pôr um tubo cá dentro, uma maquinazinha de filmar televisão e ver exatamente o que é que o estômago está tem. acontecendo lá dentro. Portanto, mas agora, voltando à sua pergunta, Ok. a digestão. Vamos então começar. Eu gosto que eu sei que sabe que gosta de desenhar. Eu vou aqui, vou fazer aqui o esquema de um estômago, não é? Temos um estômago, tem aqui o saco, etc. Tem aqui uma parte, e depois tem aqui o duodeno, já ouvi falar do duodeno. Yeah. Portanto, aqui é o estômago e aqui é o começo, é o início do intestino delgado, que é o duodeno. Pronto. Imagine que hoje, quando for almoçar, ou quando for jantar, ou quando for comer, come. Sei que o Bill não vai comer, mas imagine que um pedaço de bife ou de peixe, okay, não é? Vem aqui o bife ou o peixe que tem proteínas, tem hidratos de carbono, tem gorduras e etc. Não é? As proteínas vêm para aqui. O que é que acontece? As proteínas têm que ser partidas, têm que ser digeridas, aquilo tem que ter tudo partidinho. As proteínas, o início da digestão das proteínas dá-se no estômago. O início da digestão das gorduras dá-se no intestino delgado. Interessante. Pronto. O início da digestão dos hidratos de carbono dá-se não é no esófago, é na boca, é cá em cima. Portanto, é cá em cima da boca. As proteínas têm que ser digeridas. Agora, o estômago vai libertar enzimas, que são tesouras, não é? Para cortar aquelas proteínas. Estas enzimas, ou estas tesouras, só funcionam num ambiente muito ácido. Portanto, é preciso ter um ambiente muito ácido para essas aquilo. Enzimas. Já ouvi falar no ácido clorídrico. Se eu puser aqui uma gota de ácido clorídrico puro, o que é que faz? Faz buraco. Se for uma gota grande, faz um buraco grande. Aqui em cima da roupa, faz buraco. Yeah. Não é? Ora, nós, para que possamos digerir aquelas proteínas, a acidez tem que ser muito grande. De onde é que vem esse ácido? Nós temos uma fábrica de ácido. Imagina, o nosso estômago tem células aqui. Eu vou mudar de cor para exemplificar melhor. Tem células aqui que produzem ácido. Ora, estão a produzir ácido, o estômago vai ficando cada vez mais ácido, até um ponto em que as tesouras começam a funcionar e começam a partir esta proteína aos bocadinhos. Está a ver? Ok. Agora, mas como é que esse ácido não faz buracos um buraco no estômago? Temos um sistema protetor que Deus pôs dentro de nós, que é, isto é uma membrana mucosa. Temos uma camada de muco, entre outros sistemas, este é o principal. Temos uma camada de muco. Muco é, por exemplo, as secreções do nariz são muco, portanto, que vai protegendo da parte de dentro este estômago. Ora, o ácido não consegue, e vamos pôr aqui o ácido talvez de outra cor, o ácido não consegue penetrar e fazer buracos. Porquê? Porque o muco neutraliza aquilo. Portanto, está aqui, e agora, enquanto nós falamos, isto já está digerido, e estes bocados de proteína, então, vão sair do estômago e vão para o intestino delgado continuar a sua digestão.